Olá, irmãos, irmãs, tudo bem? Tudo em paz? Nós vamos prosseguir com o nosso Conversa Espiritual. Vamos seguir falando sobre o nosso tema, o pecado. Mas agora, o assunto que nós vamos tratar é sobre o pecado dos outros. Vamos começar lendo uns textos aqui bem instrutivos que a Bíblia nos fala. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Jesus está ensinando: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Agora vamos ler Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai, ensinou Jesus. Agora, por último, Salmo 103, 10. Aqui Deus está falando para todos nós. Deus não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. Esses textos são perfeitos para nos ajudar na nossa caminhada espiritual em relação ao pecado dos outros. Porque tem muitos pecados que ficam em oculto. Ninguém sabe de nada do que aquela pessoa fez, a não ser Deus, que a tudo vê. Porém, muitos pecados que os irmãos, as irmãs cometem, viram notícia, vêm à tona, todo mundo fica sabendo. E justamente esses pecados podem ser uma tentação para nós. Por quê? Em vez de eu me solidarizar com a pessoa, pelo fato dela ter errado, em vez de eu ficar triste, né? Puxa vida, olha só o que aconteceu. Acontece um negócio diferente dentro de nós, algumas vezes. É uma excitação curiosa que se levanta e a gente até pode virar repórter do pecado do irmão, da irmã. Eles já estão pecando. Já pecaram, já está cheio de gente olhando, julgando, criticando, e eu ainda vou aumentar os holofotes sobre eles. Se tornar repórter do pecado dos outros não é uma coisa muito agradável. E essa questão do pecado dos outros pode nos gerar um problema espiritual muito grave. Porque o que Jesus está nos ensinando? Não julga, para que você não seja julgado. O critério que você usar para julgar vai ser julgado contra você mesmo. Então Jesus ele não está dizendo isso para nós não julgarmos, para a gente dar bom testemunho, para a gente ser um crente assim legal, agradável. Não. Jesus conhece os mistérios do reino de Deus. Ele sabe de tudo. Então, quando Jesus está nos ensinando para a gente não fazer isso, é porque ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que não vai ser bom para nós. Ele sabe que nós vamos sofrer as consequências se nós julgarmos o pecado do irmão e se nós formos pesados com esse irmão ou com essa irmã. É um alerta que ele está nos dizendo. Mas aí surge o seguinte, o que é julgar? Julgar é mais ou menos assim, ó. Eu pensar comigo mesmo, eu comentar com outros, coisas desse tipo. Ó. Pecou porque quis. Olha, é um crente carnal, pecou de caso pensado. Sabia o que estava fazendo. Olha só, a Bíblia diz uma coisa, irmão pecou, olha que mau testemunho. Isso é julgar. Normalmente a gente faz isso com muita facilidade. Agora existe aquilo, o que é a medida que eu usar contra o irmão vai ser usada contra mim? O critério que eu usar vai ser usado contra mim? O que é isso que Jesus quis dizer? O que é usar um critério? É algo mais ou menos assim, ó. Esse irmão aí desobedeceu a Deus mesmo. Olha só, essa irmã deu um mau testemunho. Tem que ser disciplinado mesmo. A mão de Deus tem que pesar. Eles têm que ser expulsos daqui. Eu estou usando um critério, eu estou sentenciando coisas que eu quero que aconteça porque a pessoa pecou. Não é muito difícil de nós fazermos essas coisas. Acontece. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava num grupo de irmãos, eu presenciei um pecado de adultério. Me lembro que na época foi um escândalo. E eu fiz tudo errado, porque eu julguei os irmãos. Queria distância dos irmãos. E pensei coisas, falei coisas bem parecidas com essas aqui. Tomara que a mão de Deus pese mesmo sobre essas pessoas. Olha se isso é coisa que se faz. Olha se isso é pecado que se faz. Eu fiquei indignado. Hoje, quando eu penso naquilo que eu fiz, eu fico assim, alarmado. Porque eu fiz tudo errado. Há pouco tempo atrás, eu
pedir perdão para Deus. Me veio a lembrança, a maneira como eu pensei na época, a maneira como eu reagi, e eu pedi perdão para Deus. Porque eu também peco, né? Todos nós pecamos. E nós, quando pecamos, nós somos muito legal com a gente mesmo. Quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente peca, a gente sabe por que pecou. Deus conhece o meu coração. Nós desejamos que Deus continue respondendo às nossas orações. Nós queremos que todas as bênçãos que o céu tem para nos dar, a gente quer receber. A gente quer que Deus seja compreensivo conosco. Então, quando nós pecamos assim, nós somos muito camaradas com a gente mesmo. É mais ou menos assim que a gente tem que ser com os outros também. Bem camarada quando as pessoas pecarem, quando as pessoas errarem, né? Ser mais legal com elas, mais leves com elas. Porque nós podemos sofrer as consequências de julgar. O que Jesus falou? Jesus falou de verdade. Não julga porque você vai ser julgado. Então, se eu julgar a pessoa, é um crente carnal mesmo. Pecou porque quis, pecou de caso pensado. É isso que vai vir sobre mim. Quando eu pecar, quando eu errar, o Edelvan pecou porque quis mesmo. Ele é um crente carnal, pecou de caso pensado. E se eu desejei isso, eu usei esse critério, a mão de Deus tem que pesar sobre a pessoa. A mão de Deus vai pesar sobre mim. Porque não foi isso que Jesus ensinou? A medida que eu julgar, vou ser medido. O critério que eu usar sobre a pessoa que pecou, o mesmo critério vai vir sobre mim. Então eu posso muito bem hoje ter orações que não foram respondidas. Em nossas vidas nós podemos ter orações que não foram ainda respondidas por causa de coisas assim. Nós podemos ter bênçãos que ainda não recebemos por causa de coisas assim. Afinal, né, como é que eu julguei? Não, eu sou um crente carnal mesmo. Eu peco porque eu quero. Né? A mão de Deus tem que pesar sobre mim. Por isso que Jesus nos alertou. Não julga. Jesus nos ensinou também a sermos misericordiosos como o nosso Pai Celestial é misericordioso. Como é que o nosso Pai Celeste é misericordioso? Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos retribui segundo as coisas erradas que a gente faz. É assim que nós devemos agir com as pessoas. Então, ser misericordioso é tratar uma pessoa melhor do que ela merece. Isso é ser misericordioso. Então, dependendo da luz que a gente tem, nós podemos ser mais ou menos misericordiosos. Eu estava pensando nisso por causa desse Provérbios 4, versículo 18. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Dia perfeito seria o quê? Meio-dia, 2 da tarde? O dia está naquele esplendor? Se a nossa vida espiritual já está nesse nível, né? Se nós já temos toda essa luz, todo esse entendimento espiritual em nossas vidas, a nossa luz já está lá pelas 2 horas da tarde. Quando eu encontro um irmão, quando eu fico sabendo de um irmão, de uma irmã que pecou, mais ou menos assim, como é que seria que eu poderia agir? Né? Com misericórdia no coração, acho que eu ia lá conversar com o irmão, ou conversar com a irmã, de repente levaria um presentinho, chegaria lá, abraçaria lá, irmão, irmão, poxa, que chato, né? Sei que aconteceu contigo, fiquei muito, muito chateado. Olha, eu vou orar mesmo pelo irmão. E vim aqui perguntar, o irmão está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar com qualquer coisa. Quando a gente tem misericórdia, a gente fica cheio de amor para dar. E no mínimo nós trataríamos assim, irmãos e irmãs que erram, que pecam, mais ou menos desse jeito. Mas se a nossa luz, né, está ali pelas 9 horas da manhã, nós já não temos tanta capacidade assim, nós já não temos tanto amor assim para dar, a gente já fica mais limitado. Então nós precisamos de sabedoria, nós precisamos agir com sabedoria em relação ao pecado dos outros. O que seria agir com sabedoria? Por exemplo, não ser repórter do pecado da pessoa que pecou, resistir a essa tentação, orar pela pessoa. Mas eu não estou com vontade de orar por essa pessoa, olha o que ele fez. Mas Jesus nos ensinou que a gente deve orar até pelos nossos inimigos. Vamos orar pela pessoa que pecou, que errou, seja lá o pecado que foi. Não tratar mal a pessoa. E por fim, não pensar no seu íntimo coisas contra aquela pessoa ruins, né? Ela merece mesmo. Olha só o que ela fez. Então, com esses 4 pontos, não ser repórter da pessoa, não ser repórter do pecado da pessoa, orar por ela, não tratá-la mal e evitar pensamentos ruins contra a pessoa, só nisso aí nós já estamos sendo misericordiosos, já estamos sendo um pouco misericordiosos. Nós já estamos assim entrando, sabe, a casa da misericórdia, nós já estamos entrando assim na primeira
saleta da residência da misericórdia agindo dessa maneira. É uma excelente maneira. Nós vamos estar obedecendo o que Jesus disse, para a gente ser misericordiosos, como misericordiosos é o nosso Pai Celeste. E também, nós precisamos ser prudentes. Provérbios 22, 3 ensina assim, ó, o prudente, ele vê o mal e se esconde. Mas o simples, ele vê o mal e segue adiante, passa adiante e sofre o dano. Prudente é aquela pessoa que vê o mal, que enxerga o mal. E aqui a sabedoria de Deus nos ensina aqui, ó, você enxergou o mal? Julgar uma pessoa, uma irmã em pecado, é o mal. Você enxergou o mal, te esconde desse mal. Evita ele, para não sofrer dano nenhum. E por fim, eu vou ler aqui um trecho do Salmo 139. Esse salmo aqui, ele é, assim, maravilhoso. Mas eu só vou ler poucos versículos. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Nosso Pai Celestial, ele sonda, ele conhece essas pessoas que erram, que pecam. Sondar é olhar por dentro, olhar os nossos sentimentos, olhar como as coisas acontecem dentro de nós. Deus vê tudo isso dentro dessas pessoas que pecam. Deus sabe quando essas pessoas se sentam, se levantam, se deitam para dormir. O pensamento nem chegou na mente deles e Deus já conhece todo o pensamento dessas pessoas. E olha, Deus esquadrinha o andar e o caminhar dessas pessoas que pecaram, que erraram. Deus sabe o motivo que eles pecaram. Deus sabe os pensamentos que eles tiveram para pecar. Deus sabe se eles são fortes ou fracos espiritualmente. Deus sabe tudo sobre eles. Deus sabe até a história de vida deles todas para chegar até esse momento de pecar. E Deus sabe quais foram os ensinamentos que eles receberam como crentes. Deus sabe de tudo sobre essas pessoas que erraram, pecaram. Então é muito melhor nós tirarmos a nossa mão contra as pessoas que pecam, que erram, entregar nas mãos de Deus. Vamos orar de verdade por elas. Deus, levanta essa pessoa, seja ela renovada por ti, capacita ela a resistir mais às tentações. Orar por essas pessoas eu creio que vai agradar muito a Deus. E no mais, vamos entregar todos eles nas mãos do nosso Pai Celestial. Que Ele sabe como fazer, sabe como cuidar dos seus filhos. Amém? Terminamos por aqui então mais esse Conversa Espiritual. Espero que em breve a gente se encontre novamente. Tchau, até a próxima.